Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como podemos nos curar, seja fisicamente, mentalmente ou emocionalmente, de alguma doença. As terapias alternativas explicam, todas elas, que se temos um problema ou enfermidade, este problema ou doença deve ser tratado com a soma de todas as partes, ou seja, de todos os elementos que nos compõem, físico, mente, espírito, emocional. Então é preciso compreender o ser e que a tentativa de cura envolvendo apenas uma das partes provavelmente não vai obter êxito. Um êxito completamente satisfatório. É necessário, é importantíssimo olhar para o espiritual, emocional, mental e físico. Mas você quer me ajudar a ajudar? Me ajude a ajudar. Então, compartilhe essa live e poderemos juntos ajudar muito mais. Enquanto isso, eu olho quem está começando a chegar. Miriam, boa noite. Meire Massa, boa noite. Juliana, boa noite. Maria Dionello, boa noite, minha aluna. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. E aqueles que forem chegando depois também sejam muito bem-vindos. Mas agora vamos continuar. Para um problema, uma doença ou qualquer dificuldade, existe sempre uma causa. Não se trata apenas de resolver efeitos. Ou seja, a ansiedade, as preocupações, culpas, medos, dores estão diretamente relacionadas a um início. Onde começa? Qual a origem? E esses sentimentos desequilibrados, contidos ou enraizados, acabam distorcendo a realidade da pessoa, nossa, nos fazendo vivenciar situações desagradáveis e muitas vezes até desesperadoras, porque olhamos com olhos desequilibrados a realidade, impedindo que consigamos seguir com as nossas vidas com um verdadeiro propósito. Doenças, depressões, dores, situações extremas são simplesmente expressões de algo que não vai bem há um certo tempo ou há muito tempo. E essas situações não resolvidas, geralmente, ficam escondidas lá no fundo, porque não queremos mexer nelas, ou não conseguimos, ou deixamos que fiquem escondidas até mesmo de nós. A cura verdadeira está na consciência, na mudança de consciência. Quando você compreende por que se colocou naquele lugar, ou seja, com doença, com problemas, então, dessa forma, usaremos a doença como um caminho para a cura, usando a doença para chegar à origem do desequilíbrio. Ou seja, pessoal, doença não é castigo, não, como muita gente acha. Doença não é karma. A doença é um alerta para nos mostrar para onde devemos olhar para mudar, para fazer mudanças. Dependendo em que parte do corpo a doença se manifesta, aí a mensagem que ela traz. E o próprio corpo auxilia na compreensão desse desequilíbrio, porque ele fala. Muitas doenças estão relacionadas à tristeza, outras ao medo,
outras a raiva guardada, ressentimento, etc. Portanto, a origem sempre está no nível da alma. Passa pelo mental, emocional, energético e termina no físico. Daí a importância em tomar consciência da influência negativa de certos aspectos sombrios da nossa mente, da nossa vida. Aí, então, quando tomamos consciência, começamos a nos mover em direção da cura. A partir daí, você pode fazer as devidas relações de causa e efeito para começar a entender, ampliar o entendimento a respeito dessas partes que precisam receber a luz. Então, chega um momento em que conseguimos fazer uso do nosso poder de escolha para renunciar a essa forma de agir que nos faz mal e que agimos assim, influenciado por essas coisas guardadas lá no fundo. Você sabia que todas as nossas escolhas, segundo a neurociência, somente 5% delas são feitas pela mente racional? Ou seja, que 95% das nossas escolhas são realizadas por nosso inconsciente, por nossa parte do cérebro emocional. E se tivermos lá todas essas coisas negativas guardadas, estaremos sendo influenciados por esse negativo. Nunca se erradicará nem se curará a doença com métodos que focam só nos efeitos e não na causa. Pela simples razão que a doença não é material na sua origem. O que nós conhecemos como doença é o resultado produzido no corpo, o resultado de emoções estressantes que desequilibram o nosso sistema energético. E ainda que o tratamento seja aparentemente eficaz, é um mero alívio temporário, se não suprime a causa real. Se não aparecer mais a doença, some dali e aparece em outro lugar, porque não houve a cura verdadeira. Nós devemos agradecer por nossas doenças, sim, porque elas nos possibilitam o desenvolvimento e aprendizado. E é para isso que elas servem. Não podemos desperdiçar essas oportunidades, nos queixando, nos vitimizando, porque elas são a oportunidade do crescimento. A vida, neste mundo de opostos, é cheia de faltas e serve para que reencontremos o caminho de volta à nossa unidade, à fonte. Cada falta e cada sintoma significam elementos que faltam para que caminhemos para a perfeição. Tudo isso se transforma em oportunidades de desenvolvimento. Sabe que em muitas tribos, o candidato a xamã sofre sua doença de iniciação. O único meio que pode introduzi-lo em novos campos de experiência. Às vezes esse pensamento é seguido de maneira tão consequente que um curandeiro somente pode tratar aqueles sintomas que ele mesmo padeceu de corpo e alma. Essa postura é quando se entende o curandeiro como sendo um guia de almas pelos mundos interiores, já que afinal um guia deveria conhecer de antemão o lugar através do qual guia os outros. Faz sentido. Nós podemos dizer então que a doença é um caminho que pode ser percorrido, nem bom nem mal em si mesmo. O que fazer a respeito depende única e exclusivamente da pessoa. Se a doença é usada para aprendizado, é preciso aprender a crescer dentro dos próprios sintomas. Somente assim, pela conscientização da causa das doenças,
é que estas poderão ser definitivamente erradicadas. Quando eu trato os meus pacientes, nós conversamos muito, principalmente após fazer a aplicação. Então, esse é o momento de auxiliar as pessoas a buscar o que tem por detrás daquilo. Buscar a emoção que está causando aquilo. A emoção que existe por alguma situação do passado. E tudo isso ficou guardado lá. Quando acontece a cura de verdade, ela te liberta do passado, das raivas, dos medos, e te permite avançar com a bela serenidade que falta na sua vida. Então você vai sentir que está livre para avançar para algo mais significativo. Para você, para a sua vida, porque você merece. Todos nós merecemos. Não passe em vão por uma enfermidade. Aproveite para descobrir o que ela está lhe dizendo. Observe qual parte do corpo está manifestando a doença e procure saber o que significa. Esse é um grande caminho para definirmos claramente o que deve ser tratado, o que devemos limpar, soltar, para encontrarmos a cura. Portanto, não gaste seu tempo se queixando por ter determinada doença. Use esse tempo para aprender com ela e só assim se curará verdadeiramente. Então agora dou a minha espiadinha final. Eu não consigo ver todos aqui, mas eu vejo a Juliana Rufino, Ali Lopes Vidal, oi Lali, minha amiga e cabeleireira. A Elisa, boa noite a Cris. A Daniela Lopes, a Rita de Cássia, a Cá, oi Cá, boa noite, a Sônia Ribeiro, Irã, boa noite a todos e estamos no final. Espero que aproveitem muito o que foi falado hoje e nos veremos brevemente na próxima live. Beijocas com muita luz e até lá.